Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um mega lançamento e dessa vez é o Yoga de Cisne Final Bronze Cloth, né? O conhecido como V3, terceira versão da armadura de cisne que ele veste no anime, tá? Um lançamento polêmico, muito polêmico, e a gente vai ver o porquê, eu vou explicar tudo direitinho aqui sobre, né, esse item. E aqui nesse vídeo a gente vai fazer o comparativo com o Yoga da GT. Exatamente. Será que o da Bandai está melhor? É isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar pela caixa, né? Temos aqui o Cloth com uma coloração muito bonita, a cor da armadura muito bonita, né? Aqui na caixa tá excelente, né? Vamos ver como é que tá o Cloth. Temos aqui o pato, o símbolo da saga de Hades, Bandai Namco, né? Aqui as logos que a gente já conhece, Cygnus Yoga, né? Final Bronze Cloth, Sun Cloth Myth EX. A caixa é muito bonita, a gente vê né, uma padronização dos V3, né? Que é esse céu aqui da saga de Inferno, né? Assim como o céu aqui do cenário, que eu vos trago. Bom, do outro lado aqui, a gente vê o object do pato, muito bonito, né? Esse object aqui, cara, os objects V3 realmente é uma obra de arte. A gente vai montar esse cisne aí, tá? Esse object aqui no review, pode deixar. A parte de trás aqui, a gente vê muita informação, cara. Uma coisa muito legal são essas faces aqui, extra para o Seiya Shiryu Shun, né? Aí por Yoga vem para também, óbvio, que é a cena, né, uma clássica cena de quando Shura, Camus e Saga morre, né, e eles aparecem essa cena deles chorando, cara. Muito, muito legal a Bandai ter feito essas faces aqui, tá? Para essa cena em específico, cara, muito bom, tá? Isso é um extra que eu gostei demais. A gente vai, quando abrir a caixa, vai olhar melhor. Temos aqui todas as faces do Yoga, também é polêmico, tá? A gente vai falar sobre isso. Aqui, uma pose clássica de bailarina. Aí aqui em cima, a mesma coisa que as demais caixas, né? E aqui a parte de baixo. Beleza? Bom, antes de abrir a caixa aqui, eu vou fazer um agradecimento especial para o Lei Hobby. Essa peça veio direto do Japão. No dia do lançamento, o Lei me mandou para que eu pudesse fazer o review aqui o mais rápido possível, tá? Então, seguem ele lá no Instagram. Ele consegue peças no dia do lançamento. Ele manda direto do Japão para você, tá? No dia do lançamento. Essa aqui é uma das primeiras peças a chegar no Brasil, tá? Então, se você quiser um item da Bandai no lançamento para chegar mais rápido possível no Brasil, é com ele que você tem que falar, tá bom? Sigam ele no Instagram e ele também tem um canal no YouTube, você pode se inscrever lá, tá? É Lei Hobby, beleza? Lei, mais uma vez, obrigado pela parceria, mano, e vamos aqui para um unboxing. Vamos deslacrar aqui a peça. Pronto, deslacrado. E vamos ver o que tem aqui. Eita. Olha isso. Deixa eu organizar os blisters aqui. Aí, galera, total de 3 blisters. A gente tem aqui o manual que a gente vai olhar melhor, tá? O primeiro blister, né, que é o principal. A gente vê... Nossa, essa luz aqui. O Yoga aqui, né? Tá batendo aqui porque esse aqui é meio alto. Tá batendo, não dá pra ver aqui a face dele direito com essa luz, né? Aí tá aqui praticamente a armadura toda dele, né? Peitoral, as canelas, o cinto, o elmo, tá tudo aqui, beleza? O segundo blister é exclusivo do Object, né? Só tem as peças do Object aqui, tá? A basezinha ali, tá? Que tá, dá até para me ver, oi, top. E o terceiro blister, a asa e as faces aqui, as faces extras estão aqui, ó. Muito legal. A gente vai testar essas faces aqui, tá? As mãozinhas, o cabelo, tá? Então eu vou tirar aqui do blister para a gente ir para montagem e avaliar as peças bem de pertinho. Segura aí. Tá aí, galera, voltei. Vamos falar agora melhor o que acompanha as figuras, né? Ó, tá aqui o manual, muito bonito. A gente segue o padrão dos outros manuais, né? Aí, show de bola. Aí aqui tá a montagem do cloth, tá? Bem explicadinho. Montagem do object. Aqui a outra parte com a montagem do object. E aqui. Show.
Bom, esse aqui é o esqueleto do Object, né? A gente pega a armadura e coloca aqui para montar a armadura de cisne, né? Infelizmente meu Object veio zoadaço. Olha aí. Todo cheio de descasque, cara. Aqui na cabeça dele. Outro lado aqui. Tá ok. Aí vimos a asa aqui, né? Que é para montar o Object também. Mas dá para também ser usado na cena que o Yoga carrega o Shiryu, né? Quando ele vai lá pro Elysius, tá? Contando com as mãos fechadas que tá no cloth. 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos. 6 pares de mãos, né? Contando que essa daqui é junta, tá? Para fazer a execução Aurora, tá? Rapaz, bastante mãos, né? Tem uns aqui que eu nem sei para que serve, né? Eu não lembro agora, né? Por exemplo, essa aqui apontando o dedo. Não lembro agora. E essa daqui, né? Talvez, será que é para segurar a estátua de Atena também? Bom, a gente vê aqui as famosas faces chorando, cara. Olha isso, mano. Muito boa. Isso aqui é um extra de valor, tá? Extra de valor. Muito bom. Esse aqui é do Seiya, do Shun e do Shiryu. Show de bola. Eu não tenho o Shun nem o Seiya aqui, mas eu tenho o Shiryu e eu vou colocar essa face aqui no Shiryu e vou botar no take de pose, tá bom? Então pode deixar que eu vou testar isso aqui para você ver como é que fica no Shiryu, pelo menos, tá? Aí a gente vê também as faces do Yoga, né? Ele chorando, tá? Aí pro Yoga tem, contando que tem chorando, né? É 1, 2, 3, 4, 5 faces, tá? Por que eu disse polêmicas? Vamos ver. A gente já olhou a chorando, olhos fechados, expressão de ataque, muito boa, hein? Muito boa. Ó, a faixa bem feita, ó. Show de bola. Dentes cerrados, muito boa também. E aqui a Head Sculpt, né? Muito bonito, o traço bem bonito, o cabelo bem modelado, tudo muito bonito, tá? Ah, Renan, então por que é polêmico? Pô, cara, cadê a face não estando com a faixa? Renan, mas na saga de Hades ele usa a faixa. Não, tudo bem. Mas essa daqui é a armadura final, né? E se a gente quisesse botar uma pose aí, por exemplo, do Next Dimension? Ou, por exemplo, né, o Yoga do Ômega, né? A gente não pode. A gente fica preso a essas faixas aqui. É fiel à saga de Hades? É. Mas, pô, por que não botar uma face neutra, né? Ele sem a faixa, até porque essa Red Sculpt aqui tá muito bonita, cara. Pô, quem dera ter essa Red Sculpt aqui para botar, por exemplo, no V2. Sabe, pegava só a face aqui e colocava no V2, entre outros customs que a gente amaria fazer com essa face, a gente amaria fazer outro tipo de custo, outro tipo de yoga com a face neutra, mas a Bandai não quis saber disso e entregou pra gente algo que é fiel, né? Mas não quis fazer o além, tá? Não soube cativar nós colecionadores com uma face extra para a gente fazer o que quiser com ela, e eu tenho certeza que a gente teria muito o que fazer com ela, tá bom? E infelizmente a Bandai não fez. Cara, tem sempre como melhorar, cara. Tem sempre como melhorar e infelizmente aqui é bonito, é uma coisa muito bonita. A face está muito legal, mas poderia ter algo que, né, poderia ser grandioso, tá? Vamos lá, vamos testar as articulações aqui, né? O braço aqui tá top, tá? Agora vamos ver os joelhos aqui. Então, ok. Vamos ver as pernas. A perna não tá lá essas coisas. Ó, esses V3 aqui, cara. Esses V3 não... Sei lá, hein? Bom, mas aqui no canal tem um vídeo fácil para corrigir esse problema aqui, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Que é como consertar essa articulação mole, mas não era para ser preciso fazer isso, né? Vamos ver com a armadura como é que fica. E por falar em armadura, vamos ver aqui que é outra polêmica, né? Meu Deus do céu, envolto de polêmica. Esse Yoga aqui, né, parece que a armadura dele tava muito azul. Apareceu nos vídeos aí meio doido, cara, que parecia que a armadura tava OCE. Galera, eu tô olhando aqui,
É azul? É, mas eu não tô achando forte não, tá? Eu tô achando uma cor boa aqui, cara. Tô achando uma cor boa. É bem diferente da GT, né? O da GT é branco, mas essa cor aqui eu achei boa pro personagem. Porque quando ele obtém a armadura, galera, pra mim tá dessa cor aqui, tá? A da Saga de Hades realmente é uma armadura azulada. De fato, é uma armadura azulada, tá bom? Só que, óbvio, um pouquinho diferente aqui, porque isso aqui é vida real, né, galera? Isso aqui é metal, né? Nunca vai ser tão idêntico quanto no desenho. Mas aqui eu estou achando uma cor correta, tá? A gente vai ver com o cloth montado como é que fica. E vamos fazer o comparativo também. Vamos ver qual que fica melhor. Bom, por falar em montagem, vamos lá, né? Vamos tirar aqui. E agora sim, estamos prontos para a montagem. Eu não vou acelerar aqui, até porque a gente precisa ver alguns detalhes da armadura. Então vamos começar aqui com a famosa perna. Eu vou mostrar para vocês logo de cara, que é essa peça aqui. Essa peça aqui é o que fez a galera pirar, né? Bom, a gente sabe que a peça de metal e de plástico são diferentes as pinturas, né? A de plástico sempre fica uma cor mais viva, tá? Sempre fica uma cor mais viva. E aí a gente vê uma diferença aqui bem clara, que é o que a galera não gostou. Essa peça se divide, né, para poder montar o object, né? Por isso que a maioria das armaduras que se divide a canela é por conta de que uma parte da canela vai para uma parte do object e a outra vai para outra parte do object. E aí, para montar a armadura, né, para não ficar mal encaixe, eles fazem de plástico e de metal, porque metal com metal não tem um bom encaixe, né? Bom, isso para quem não sabe fazer, né? Porque, por exemplo, gente, me lembra, eu não estou recordando agora, mas eu tenho quase certeza que o do Shun se divide a canela e são duas partes de metal. E funcionou perfeitamente, não tem bicoloridade, né? Me confirmem isso aqui nos comentários, por favor, mas a canela do Shun é toda de metal, que eu me lembre. E por que não poderia ter feito aqui para evitar isso aqui, né? Bom, de qualquer forma, vamos colocar aqui. Pô, Renan, mas no protótipo não estava assim, porque logo no lançamento que ficou assim? Porque no protótipo, galera, quando eles mostram lá em feira, todas as peças são em plástico, tá? Então por isso que não aparece. E até porque ninguém reclamou na época porque tava dessa cor aqui, mais clarinha, né? Não tava dessa cor escura aqui. Sempre nas feiras os itens vão estar expostos com todas as peças em plástico, tá? Olha aí, galera. Ó, deu diferença sim, mano. Deu diferença sim, cara, ó. Tu é doido. Tem cachê errado aqui, cara, ó. Cachê foi errado. Encaixe péssimo isso aqui, cara. Pronto. Tinha encaixado errado. Olha como é que fica, ó. Dependendo da iluminação, aparece até mais a diferença. Vamos lá. Escudinho. Top, bem pintadinho. Apenas um par de protetores de punho, tá? Bem facinho de montar a armadura dele, né? Pouquinha coisa. Ó, uma coisa para vocês verem, ó. A perna tá caindo, cara. Não tá tão rígido assim não, tá? Ó, temos aqui duas opções de peitoral, tá? Um para execução Aurora, né? Para facilitar a execução Aurora. E esse aqui o maiorzinho que é o padrão. A gente vê essa gola aqui, ela também é de plástico, mas aqui tá parecendo um pouquinho, mas nem tanto, né? Olha lá. Vamos tirar aqui. Aí, ó. A gente bota a gola aqui por cima e agora fecha aqui o peitoral. Os encaixes todos muito bons, tem que ser. Temos aqui o saiote todo de metal, bem pintadinho, tá? Vou tirar aqui. Esse saiote tá bonito, hein? Show! Bom, a gente vê o encaixe aqui no ombro, tá? Pô, bem fácil de colocar, hein? Ó, gostei. Gostei desse tipo de articulação, tá?
Ficou muito bom, cara. Fácil de encaixar. E ó, ficou muito bom, mano. Aí, ó. Vai pra onde quiser, ó. Gostei. Mano, yoga praticamente montado. Olha, tá bonito, hein, cara. A cor tá muito boa. Mano, que um susto que eu tomei, mano. Da coloração ser muito azul, né? Umas fotos que vazou aí na internet. Mano, que loucura foi essa? Vamos encaixar aqui a head sem o elmo primeiro pra gente dar uma olhada como é que fica. E... Opa, faltou a partezinha daqui, né? Aí faltou essa parte aqui. Prontinho para fechar. Aí se a gente quiser colocar a asa, coloca aqui. Tira essa peça e coloca a asa. Pronto. Eita, mas tá bonito mesmo assim, hein, Bandai? Ixi, Maria, cara. Peça bonita, hein? Ficou bonito. Vamos testar com elmo? A gente vai trocar a franja toda, né? Vou tirar aqui também. A gente vai trocar por essas daqui, que são mais finas para poder usar a tiara, né? Tá aqui o elmo, galera. Aí, ó, bem pintado. Será? Mano, olha isso. Olha essa pontinha aqui, cara, toda cagada, mano. Olha isso, bicho. Aqui dá pra... Cara, não dá pra ver muito com Clofi, né? Longe, mas a gente fica olhando, né, cara? A gente fica olhando por defeitinho, cara. E aqui, mano, sei lá o que foi. Que o brilho também não deixa mostrar muito direito, tá vendo? Rapaz. Enfim. Mas é bonito, tá? Pô, esse elmo do cisne aqui é um dos mais bonitos da série. Vamos encaixar fora aqui da cabeça, tá? Pra não arranhar mais do que já tá. Beleza? Ó, pronto, ajeito o cabelo aqui. E foi, encaixou direitinho. Agora sim, coloca na head. E aí daqui, coloca no cloth. Para você arranhar menos possível o seu cloth, né? Saiu o pescoço todo aqui. Pronto. E vou lá. Rapaz, que peça linda. De qualquer forma é linda, hein? Putz, grilo, mano. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, galera, ó. Bonitaça, hein? Ó, no detalhe pra você ver. Cloth bonito, cara. Tinha como melhorar, óbvio. Tinha como melhorar, mas tá muito bonito de qualquer forma. Incomoda um pouco isso aqui, tá? Mas coisa que já acontece na linha Suncloth Myth há anos, né? Essa divergência de metal e de plástico. Porém, pô, você mandar e tentar se fazer de metal, será que não ia conseguir, gente? Com a tecnologia que ela tem hoje em dia? Bom, vou fazer o seguinte, galera. Vou pro take de pose, tentar explorar o máximo aqui de pose possível com essas faces aqui, tá bom? E aí depois do take de pose eu vou para as considerações finais e falo o que eu acho desse yoga aqui. Valeu? Então vamos lá pro take de pose.
Tá aí, galera, voltei. Agora vou mostrar um comparativo aqui do Yoga V3 da Bandai, né, à esquerda, protagonista do review de hoje, contra o Yoga V3 da GT. Item que a galera elogiou demais na época, né, que estava compondo o set até então dos V3, que agora está sendo trocado pelo Bandai. E será que vale a pena? Vamos ver isso agora. Agradecer o Márcio Ribeiro, que emprestou esse Yoga da V3 da GT, né, para que fosse possível esse comparativo. Então, obrigado, meu mano. Agora segue o comparativo. Primeira coisa que a gente vê aqui, né, de cara, é a coloração. Tá? Um tá mais azulado e o outro tá totalmente branco, né? Lembrando que essa aqui é a primeira versão do Yoga da GT, tá? A segunda versão veio roxo, não sei porquê. Então essa é a melhor versão que nós temos do Yoga da GT. Na coloração, galera, eu tô preferindo da Bandai, olha só. Porque realmente a armadura do Yoga tem um tom azulado. Não é totalmente branco igual o da GT, tá? Ambas as cores são bonitas, mas o que está mais fiel é o Yoga da Bandai. Preferia que fosse um tomzinho menos azul, mas não tá aquele azul forte, igual reclamaram aí. Não, achei que tá ok. Uma coisa que eu citei aqui no review, né, que o Yoga não vem com, da Bandai, não vem com a face sem as faixas, né? A GT já vem, né? Tem uma vantagem aí sobre isso, tá? Agora vamos pro design, né? Primeiro da armadura, a gente vê, né, óbvio, uma diferença na canela que, mano, o da GT é 1000 vezes melhor pelo fato de que a GT não monta object, né? Então eles fizeram a canela inteiriça. Então, óbvio que vai ficar melhor, tá? Vai ficar melhor. Cara, nessa iluminação aqui, dá pra ver demais a diferença de um tom para outro, cara. Em contrapartida, o Yoga da GT, esse cinto aqui é de plástico, né? Essa parte aqui é de metal, até a parte de trás é de metal, tá? A parte de trás é de metal e essa parte aqui da lateral é de plástico. E acaba tendo o mesmo efeito, né, do que a perna do Yoga. Então se equilibra aí, digamos assim, mas confesso que ainda é mais feio o da Bandai, por ser uma peça só, né? Um fator muito importante aqui na coloração é que o Yoga da GT, esse azul aqui do elmo, tá? Esse azul aqui, esse detalhe, ele acaba saindo da GT com o tempo. Já vi acontecer com algumas pessoas, não sei se são todos, mas ele costuma perder a cor, tá? Pelo menos algumas peças que eu vi. Comenta aqui se o teu perdeu a cor também. Bom, partindo para o design, né, são bem parecidas as duas armaduras, bem parecidas, tá? O peitoral, a forma do adorno do peitoral, deixa eu pegar para vocês verem aqui, o da Bandai é mais bonitinho, tá? O detalhezinho aqui, tá? O da GT é muito para fora, estufado os adornos. Eu gostei mais no desenho da Bandai. Em contrapartida, eu prefiro o saiote da GT, que é um pouquinho mais reto. Esse ondulado aqui, não gostei tanto assim. Eu acho que no anime é um pouquinho mais reto mesmo, tá? Mas só o design mesmo, né? Porque a peça em metal, pô, é melhor do que essa peça em plástico aqui. O desenho em si, eu gostei mais no da GT. O elmo, também o elmo da GT ele é muito aberto, tá? É muito reto. O da Bandai vai inclinadinho para trás. Isso deixou muito mais elegante a peça, né? Se encaixando até melhor na Red Sculpt. Ficou muito boa. Bom, a Red Sculpt a gente não tem o que, né? Nem tem nem o que dizer, né? O da Bandai é da aula. Realmente é muito bonito. O encaixe é melhor. Tu vê esse cabelinho aqui da franja, dessa mecha aqui, né? Nem franja, é mecha. E dá um destaque muito bonito para a peça. O da GT, cara, não é tão caprichado assim, cara. Era bonita até então, mas não chega perto da Bandai. Enfim, a peça da GT é muito boa, tá? Muito boa. Mas o da Bandai, ainda com os problemas que tem, ainda eu achei muito mais bonito. Agora, você vale a pena trocar um item que é o dobro do valor, né? E pode chegar até o triplo. Cabe do seu bolso aí, porque realmente o Yoga da GT ainda continua sendo uma ótima peça, tá? Bom,
Renan, pelo amor de Deus, quero fazer um Yoga Next Dimension. Será que cabe essa face aí da GT? Ou qualquer outra da GT? Bom, galera, eu não tenho outro Yoga para testar aqui, a não ser esse aqui mesmo, tá? Da GT. Vamos ver aqui se encaixa. Até que foi. E aí, ó? Dá para fazer, óbvio, não é? A gente gostaria que fosse... Mano, ficou bom. Mas a gente gostaria que fosse da própria Bandai, assim, né, cara? Pra gente fazer o... Pô, cara. Uma pena, né? Vamos ver ao contrário, então. Vamos pegar essa face aqui da Bandai e botar na GT? Aí, ó, galera, ó. Ficou muito bom. Ficou melhor, né? Ficou melhor que o próprio original da GT, né? Assim, ficou muito bom. Bom, testes feitos aí, só para sanar a curiosidade de vocês mesmo. Agora vamos botar tudo no lugar. Bom, respondendo umas perguntas aqui simples, mas pode ser que aconteça, né? Pô, não vale a pena trocar essa peça por essa daqui, galera, porque a coloração é totalmente diferente, tá? Então não vale a pena ficar pegando uma peça de um e botar no outro. Não dá. E outra pergunta que pode ter nos comentários também é, não, essa armadura da GT não cabe no Object da Bandai, tá? São designs totalmente diferentes, mesmo sendo a mesma figure, tá bom? Então vamos lá para as considerações finais do Yoga Bandai. Galera, peças de metal e de plástico. Bom, de plástico é um protetor de punho e, infelizmente, metade da canela. Resto tudo de metal. Essa figure aqui tem 17 centímetros e meio se contar com essa pontinha aqui do elmo, tá? E de ombreira a ombreira tem 6 centímetros e meio, tá? Ocupa pouquíssimo espaço no seu expositor. Bom, vamos à pintura. Eu gostei da pintura, não tenho que reclamar da cor, tá? Igual muita gente reclamou, eu aqui não achei de todo errado, tá? O tom está ok. Mas infelizmente ela acabou sendo mal planejada por conta das peças aqui de plástico, cara. Infelizmente aí ficou pesado, não ficou homogêneo, tá? Eles tinham que ter criado algum outro tipo de... alguma outra maneira para poder fazer isso. Ah, mandava um par de caneleiras extra. Pô, essa figura não tem quase armadura nenhuma. Mandava um protetor de canela extra para montar o Object e um para montar o Cloth. Né? Iria ficar mais bonito e ninguém iria reclamar. Da parte da coloração, só tenho que reclamar disso mesmo. A qualidade da pintura veio ok, né? Veio meio zoada aqui na ponta do elmo, mas não dá nem para ver direito. Mas tem, né? Infelizmente tem. E vai ter que perder ponto por isso. A montagem veio muito boa, né? Tem que ser, afinal é um Bandai, né? Então a montagem tem que ser lisinha e aqui veio. Bom, as articulações eu senti a perna mole, tá? O meu Shiryu V3 da Bandai já tá molenga. Provavelmente esse aqui também vai ficar. E infelizmente esses V3 estão assim e são quase todos. Tá? O Seiya também tá com esse problema. Muita gente reclamou. Tá? E infelizmente eu não sei o que eles estão fazendo, que eles não estão sabendo fazer as articulações dessa perna. Não sei. Tá? E provavelmente vai piorando com o tempo. Sorte que tem conserto. Né? Como eu já disse, tem vídeo aqui de como consertar aqui no canal. Bom, o design para mim é muito bom. Eu queria só que esse cinturão fosse um pouquinho mais reto, mas, mano, é exigir demais. Né? O resto está muito lindo, tudo bem feito. A headcut está muito bem feita, mas só faltou mesmo a headcut sem a faixa, só para a gente fazer os nossos custos. Não custava nada, Bandai, custava nada. Bom, eu vou dar uma nota 8. Tá? De qualquer forma, é uma nota alta, mas eu tive que realmente tirar ponto dessa caneleira horrível, podre aqui, tá? As pernas molengas e não vi com a face extra, sem a faixa e pelo detalhezinho aqui. Acho que 8 é uma nota boa. Mano, Renan, vale a pena? Cara, de qualquer forma, vale a pena. É um Yoga V3 bonito, tem falha, mas é bonita, a peça é bonita. A única coisa que vai te incomodar é essa canela, cara. Não dá. Incomoda. Mas, de qualquer forma, é ainda uma peça bonita. Tá bom? Agora, se você tem um GT aí e não tiver com grana para trocar, mano, troca não. Fica com o teu Yoga V3 aí também. Ou faz o que você quiser, né? Eu estou mostrando aqui os pontos, né? Você decide aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você se decidir, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, né? Todos os lançamentos de Clothmith passam por aqui, de qualquer marca, né? Como vocês estão vendo no calendário aí. Então se inscreva para você não estar perdendo nenhum tipo de vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de tudo aí. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!